Olá pessoal, meu nome é João Vitor da Silva Biondaro, eu estudo no Colégio Joana d'Arc e hoje eu vou falar sobre um jornal que a gente está criando aqui na escola. O nome do jornal é o Dark News e esse jornal busca melhorias para o distrito de São Vicente, trazer melhorias para a saúde, para vários lugares. Com essa pandemia a gente está buscando mais melhorias para ajudar o povo do distrito de São Vicente. Olá pessoal, eu me chamo Alisson. O meu amigo acabou de falar aqui sobre o que se propõe nesse jornal, que é o Dark News. Bom, eu vou falar um pouco da reportagem que nós fizemos sobre a saúde e o desenvolvimento pós-pandemia, como nossa primeira reportagem. Meu nome é Aline França, eu fui uma das repórteres do jornal Dark News e nesse jornal a gente retrata as dúvidas que os pais têm diante a volta às aulas, o retorno das aulas após a quarentena durante a pandemia do coronavírus. Baixe algum aplicativo de leitor QR Code e tenha acesso a outros textos sobre o assunto. Basta acessar o aplicativo de leitor QR Code e apontar a câmera para focar. Esta reportagem foi elaborada com a Escola Estadual do Campo Joana d'Arc, com intuito em micro, mas que pode estender em macros escolas. Nós temos 76 alunos. E quais os períodos de funcionamento? De manhã nós temos a sala de recurso e o programa OIT, que é a atividade de futebol com os alunos, né, os meninos. À tarde o ensino fundamental e à noite o ensino médio. Seu filho consegue ficar com a máscara por mais de 2 horas? Sim. Eu tenho 2 filhos. O do 9º ano, ele consegue, devido à idade dele. Mas também tem o outro que está no 7º ano. E esse não consegue ficar. Então, por mais que eu falo que é necessário permanecer com a máscara, mas conhecendo ele como eu conheço, eu sei que quando ele estiver longe de mim, ele não vai ficar com a máscara. Para isso, eu não preciso treinar em casa com ele. Então, uma coisa é o treinamento, você e seu filho falando. Outra coisa é como ele vai manifestar longe de você. Então, assim, eu acredito que vai ficar, porque é do comportamento dele ser assim. Mas o outro não. O outro é diferenciado. Ele não vai ficar com essa máscara o tempo todo, não. Vai ser difícil lidar. Quais as dificuldades que você observa na escola para a volta dos alunos ao estudo? Como eu disse no início, é essa política de segurança mesmo. Eu preciso chegar na escola e perceber que todos estão usando máscara. Eu preciso ver que tem a resposta da escola para cada setor, essa segurança que é álcool em gel, e todo o cuidado em si da escola, né? Desde banheiro, desde a biblioteca, desde a hora da merenda. Como que vai funcionar isso? Tudo vai estar higienizado conforme precisa ser? Está retornando às aulas, de acreditar, de confiar, de mandar os nossos filhos. Mas enquanto a gente não perceber, não tem como permitir que os nossos filhos voltem às aulas presenciais. Então, assim, é uma política muito séria, tudo é muito sério. E a gente precisa ver isso, porque é colocar a vida deles em risco, né? E a nossa também. A CED, Secretaria de Estado de Educação, ela criou um comitê para analisar o possível retorno às aulas, né? Então, ela criou um comitê, né, de profissionais para estar analisando essa possível retorno às aulas. Então, assim, vai depender um pouco também da estrutura que a escola vai tenta ofertar para os alunos, estrutura física. Mas esse comitê fez os estudos necessários, né? Tem pessoas relacionadas, pertencentes ao legislativo, ao judiciário, ao executivo, à saúde, e a partir daí elaborou esse protocolo de retorno, né? E daí nesse protocolo de retorno tem algumas questões voltadas, então a ideia é, por exemplo, escalonar a entrada dos alunos na escola, né? Então, por exemplo, inicialmente iria retornar com alunos do 3º ano, os alunos maiores, né? Então, alunos do ensino médio do 3º ano retornariam. E se os alunos descumprissem? Então, eu acredito que a ideia inicial da CED é que retornem os alunos maiores, né? Para que eles vão ir se adaptando a essa nova realidade, né? Porque é uma mudança, assim, bastante grande. E a cultura do povo brasileiro é bem diferente, né, da cultura de outros povos. A gente gosta de chegar, abraçar, brincar, né, ainda mais os alunos que estão muito tempo fora da escola, sente falta dos amigos e tal.
Então, mas teria que ter um processo ali de, como dizer assim, que se adaptação dos alunos, né? Então, digamos lá, que começaria com um número menor, para que esses alunos fossem se adaptando a essa nova realidade, né? E fossem orientados constantemente para que fosse seguido esse protocolo de segurança, né? Então, vai ter que haver a todo momento ali, vai ter sempre essa orientação para os alunos não estar descumprindo, né? A ideia é que mantenha sendo cumprido esse protocolo, tá? Aí, em relação à punição ou não, ao descumprimento, aí pode ser de cada escola também, né? Pode tomar alguma providência, porque, por exemplo, na entrada do aluno, se a medição de temperatura do aluno ele está acima de 37 graus, já não é para ele nem permanecer na escola, né? Ele já retorna para casa dele. Se de repente, na hora do intervalo, o aluno vai medir a temperatura dele novamente para retornar para a sala, ele está acima de 37 graus. Então, ele vai ser isolado e vai ser chamado os pais para buscar esse aluno. Então, a ideia é que, se houver qualquer tipo de irregularidade ali que possa ocasionar algum tipo de risco, né, e esse aluno retorne para casa. Como será cumprido o distanciamento nas salas de aula, merenda e intervalo? Então, dentro do protocolo criado pelo comitê, né, da CED, tem que haver pelo menos um distanciamento de 1,5 m entre os alunos na sala de aula, né? De repente, uma escola do campo, uma escola que tem um número menor de alunos, às vezes umas salas mais espaçosas, consegue fazer um distanciamento até maior desses alunos, né? Então, vai ter que ter ou a retirada das carteiras ou a separação de algumas carteiras para dar esse distanciamento. Então, dentro da sala de aula já vai ter que ser pré-determinado onde que cada aluno deve ficar, né? No intervalo, você perguntou também, né? Então, uma das orientações é ou que o aluno leve o seu próprio lanche, né? Ou, se for servido o lanche, esse lanche seja servido dentro da própria sala de aula, né? Na carteira, ali, o aluno ia se alimentar na carteira. Ou ia depender do espaço físico que a escola tem. Talvez direcionar a hora do lanche para o horário que o aluno já está indo embora. Então, ele se alimentar e já está indo para casa, né? Então, já não ficava aglomerando ali. Então, vai depender muito, assim, do que a escola tem para oferecer. Então, de repente, a escola tem um refeitório amplo, né? Um refeitório bastante grande, e daí você consegue escalonar as turmas, né? Então, no primeiro momento, se alimenta as turmas de terceiro ano. Então, com um refeitório amplo, você consegue manter as regras de distanciamento, né? De repente é uma escola que não tem o refeitório amplo, ou não tem refeitório, o refeitório é muito pequeno. Então, dá a opção de se alimentar dentro da sala de aula. Ou a opção do aluno, dependendo do que for o lanche, né, já pode ser pensado dessa forma, ele receber o lanche e já ser dispensado, já ir para casa. Então, isso vai depender um pouco da questão do que a escola tem para oferecer de espaço físico, né? Então, de repente, numa escola é melhor ele se alimentar dentro da sala de aula, numa outra ele tem um refeitório maior, é melhor ele se alimentar no refeitório, né? Ou numa outra escola também, que os alunos os pais entender que é mais seguro trazer o alimento de casa, o aluno pode trazer o alimento de casa e se alimentar ali na sala de aula. Então, isso aí ainda vai depender muito de cada realidade, tá? E daí, na saída e no retorno, daí teria essa higienização constante ali das mãos, né? Então, seria colocado alguns sprays com álcool em gel para o aluno estar fazendo essa desinfecção das mãos ali constantemente. Divididos, né? Metade da turma viria em uma semana e a outra metade viria na outra semana. Então, isso você reduz bastante a movimentação na escola. E você vai ter marcações na entrada da escola, né, para dar o espaçamento necessário, a medição da temperatura dos alunos com termômetro. É necessário, uma segurança para os alunos. Pelo menos assim, saber se algum aluno estava bem ou não, para poder participar das aulas. Também foi discutido nessa reportagem algumas disciplinas como a educação física, entre outras. Como você imagina as aulas de educação física agora em diante?
nos dias de hoje, por enquanto, eu acho que não deveria ter. Porque esse compartilhamento de equipamentos não daria certo por enquanto. Então, ainda não está assim totalmente definido como que ficariam, né? Como existe várias modalidades que provocam o contato físico entre os alunos, então essas modalidades praticamente não teria como acontecer, né? Um jogo de futebol, um jogo de basquetebol é praticamente impossível de acontecer. Aí a gente imagina uma turma com 40 alunos e iriam 20 num dia e 20 em outro dia, né? Então é um número grande ainda de alunos. E se fosse fazer um jogo, por exemplo, de voleibol, que seria mais estático, né? Os alunos ficam um pouco mais estáticos. Mas mesmo assim teria o contato, por exemplo, da bola, que um aluno ia estar tocando e o outro. Então, uma das recomendações da CED é que ou as aulas de educação física fiquem só no online, né? Porque esse retorno seria um retorno híbrido, né? Parte das aulas presencial e parte das aulas à distância. Então, a educação física ficaria só à distância, né? É uma educação não presencial, como está agora, ou teria essas aulas mais dentro da própria sala de aula, né? Não teria, então, a atividade física propriamente dita, tá? Devido a toda a dificuldade, né, de manter o protocolo de higiene. E a partir do momento que o aluno entraria dentro da escola, ele estaria se dirigindo diretamente para a sala de aula, já com também os locais demarcados, né? Então, e havendo também um escalonamento. Então, digamos que um colégio de ensino médio que tivesse lá turmas de ensino médio e fundamental, inicialmente voltaria o terceiro ano e o nono ano do fundamental. E se houver mais de uma turma no mesmo período, por exemplo, 2 turmas de terceiros anos, eles iriam entrar, né, de forma escalonada. Então, por exemplo, às 7h15 entraria uma turma, o horário da outra seria às 7h30, o horário da outra seria às 7h45, né? Então, teria que haver um treinamento também dos profissionais da escola para estar recebendo esses alunos, né, para estar higienizando as mãos, medindo a temperatura e direcionando eles direto para a escola. E do intervalo também seria praticamente assim parecido, né? Haveria um escalonamento do horário de intervalo para que não houvesse aglomeração no pátio e com a higienização das mãos no retorno para a sala de aula. Quantos funcionários tem na limpeza e na cozinha? Nós temos, dia 21, nós temos 2 funcionárias que trabalham mais especificamente na cozinha e na limpeza do colégio. E nós temos um funcionário que trabalha mais na área verde, cuidando da horta, né, dos espaços ali com a produção de frutas, né, limpeza do pátio. Então, ao total são 3 que cuidam da limpeza. Eu penso que nós, assim, após esse período, nós vamos ter que readaptar tanto o tempo quanto o espaço. Porque as meninas vão ter que conseguir, né, se tiver os materiais necessários, o álcool em gel para estar passando, né, nos materiais de uso coletivo. Então, elas vão ter que se organizar para conseguir estar atendendo isso daí. Nós temos poucos funcionários, né, como eu falei, só tem 3. Apesar da escola ter poucos alunos, mas tem uma estrutura grande, né, o pátio, as salas de aula, tem o refeitório, tem a cozinha. Então, elas vão ter que se reorganizar. Mas, na verdade, para a gente conseguir ter, né, um sucesso aí, a gente deveria ter mais pessoas para estar ajudando nessa organização. Então, os funcionários da escola, que são do grupo de risco, esses funcionários provavelmente não retornarão, né? Então, se tiver algum funcionário da escola que esteja no estado de gravidez, né, acima de 60 anos, alguma doença que possa ser agravante, né, obesidade, alguma coisa assim, eles não retornam, né? Então, os outros funcionários, e se for necessário, daí a sede teria que contratar mais funcionários, teriam que ser treinados para fazer esse direcionamento, né? Então, tem que ter um número adequado, de acordo com o número de alunos que estão naquele dia na escola, um número adequado de funcionários, já com treinamento, né, para usar o termômetro, um treinamento para desinfestar sempre as mãos, de se cuidar com a questão do afastamento, né? E a SED também vai ofertar
o EPI, né, que é o equipamento de segurança ali, né, luva, máscara, a touca, se for ali, dependendo do que o funcionário vai estar fazendo, né, então, os próprios funcionários da escola, de repente é uma escola pequena que todos os funcionários ali não podem estar participando, porque ou tem mais de 60 anos, ou tem algum problema de saúde, ou, né, tem algum funcionário que está grávida, então daí a sede vai ter que direcionar, contratar outros funcionários para estar atendendo aquela demanda ali. Tá? Algumas das dificuldades durante o período de volta às aulas são os equipamentos, incluindo o álcool 70 e para higiene, por exemplo, máscara e o dispenser de álcool em gel. Será colocado álcool em gel nos lugares estratégicos? Sim, na medida do possível a gente pretende colocar, né, usar os recursos aí do fundo rotativo que vem para a gente estar comprando, né, os materiais para a escola, mas também não depende só dos recursos financeiros, porque além disso a gente precisa que esteja disponível no mercado para comprar. No início da pandemia nós tivemos bastante dificuldade para comprar, principalmente o álcool em gel. Máscara também não acha a máscara adequada para comprar, né? A gente usa essa, né, de tecido, porque aquelas máscaras cirúrgicas mesmo a gente não encontra, né, no mercado para comprar. E o álcool em gel também é uma dificuldade bem grande para estar encontrando no mercado. Muitas vezes quando encontra é a preços assim absurdos, né? Preços bem acima do mercado. E no início a gente teve essa preocupação também, porque se você compra um produto com um valor muito alto, pode até gerar improbidade, né? Então a gente tem que cuidar com isso também, porque os recursos públicos a gente tem que estar tendo esse cuidado também. Quais as dificuldades você vê para os alunos assim que voltar às aulas? Eu acho que no retorno das aulas a gente com certeza terá vários problemas aí, várias dificuldades. A questão do uso coletivo, né, de alguns materiais, livros didáticos, dicionários, então teria que estar fazendo sempre essa limpeza, né, com álcool em gel. Então, como eu falei, de repente a gente não vai ter nem pessoal adequado, né, para fazendo esse trabalho, e o álcool também para estar passando em tudo, né, porque por mais que seja pequena a escola, mas a gente sabe que precisaria de mais pessoas para estar fazendo esse trabalho.